Esse é mais um episódio da nossa série chamada Vida Cristã. Hoje nós vamos falar a respeito da Palavra de Deus. Quando nós nascemos, crianças, bebês, nós precisamos de uma alimentação muito específica, do leite materno, por exemplo. Quando nós nascemos na fé, quando nós nascemos do Espírito, quando nós nascemos de novo, nós também precisamos de um alimento muito específico. Nós precisamos da Palavra de Deus. Nós precisamos dos fundamentos, do alicerce que ela nos dá. Vamos falar um pouco sobre a Palavra de Deus. Em primeiro lugar, vamos falar sobre o livro. O livro é um livro extraordinário. A Palavra de Deus, na verdade, é um composto de 66 livros. A palavra Bíblia quer dizer livros. Então, todos esses livros foram escritos por cerca de 40 autores diferentes. Isso não é extraordinário? Como um livro pode ser escrito dessa forma? É um livro sobrenatural. O Espírito Santo nos deu. O Espírito Santo inspirou. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Algumas outras coisas históricas, peculiares a respeito da Palavra de Deus. Eu tenho uma lista aqui, de vez em quando eu vou dar uma olhada de lado para não perder nada. Em primeiro lugar, a Palavra de Deus ela tem unidade. Como que 66 livros podem ter tamanha unidade escritos por autores diferentes, em épocas tão diferentes, num período tão diferente? É algo espiritual, algo sobrenatural. Por outro lado, esses livros também têm uma continuidade. Nós olhamos Velho e Novo Testamento, eles se complementam. E assim, cada livro da Bíblia, as lições, os ensinos, eles são complementares. Outra coisa, ao longo dos séculos, a Bíblia é um dos livros mais vendidos. A circulação de Bíblias é da casa de bilhões de exemplares vendidos. Com certeza é o livro mais vendido de toda a história. Outra coisa importante, porque foi tão vendido assim, e alcançou tantas pessoas em tantos lugares, é o livro mais traduzido. Existem centenas de traduções da Palavra de Deus para que povos de todas as línguas, de todas as culturas possam ter acesso. É importante lembrar também da sobrevivência da Bíblia. Não simplesmente pelo interesse, mas a Bíblia foi perseguida, em alguns momentos ela foi destruída, mas ela permanece para sempre. Aliás, essa é uma promessa a respeito da Escritura. Outra coisa importante é a exatidão. Tudo aquilo que está escrito na Bíblia, todos aqueles livros, eles provêm de manuscritos originais. Esses manuscritos originais provam a existência e provam a veracidade de tudo aquilo que está escrito ali ao longo de todos esses períodos que nós falamos. Outra coisa é que esses ensinos, eles são coerentes. É um ensino só espalhado assim em tantos livros, em tantas formas diferentes, poesia, história. Então, a Palavra de Deus ela é coerente. A historicidade da Palavra de Deus também é importante. A história, a geografia comprovam os fatos que estão registrados ali. A Bíblia é o livro mais citado de toda a história e essas citações, inclusive, muitas vezes são feitas de forma errada. Esse é um assunto para outra hora. E importante também destacar da atualidade da Palavra de Deus. Dizem que ela é mais atual do que o jornal de hoje, do que o jornal de amanhã, porque a Palavra de Deus, escrita há tanto tempo, da forma como foi, ela continua sendo relevante, eficaz e importante para mim e para você hoje. Isso é sobrenatural. E isso acontece porque a Bíblia é a revelação de Deus. A Palavra de Deus é a revelação de quem Deus é, dos seus propósitos, dos seus planos, da sua verdade. E a Palavra de Deus, ela foi soprada. É isso que está escrito lá em 2 Timóteo. A expressão lá é inspirada, que a Palavra de Deus foi inspirada. Mas no original isso quer dizer soprada. Em outras palavras, a Bíblia foi escrita por homens sim, mas esses homens foram inspirados por Deus para escrever cada palavra que está ali. Qual é o tema das Escrituras? De ponta a ponta, o tema é Cristo. Ele é o centro de todas as coisas. Ele estava presente na criação, é diante dele que nós vamos nos prostrar lá no final. E em todas as Escrituras nós vemos essa revelação a respeito de quem Jesus é. Por isso, uma dica para você, na interpretação do Velho Testamento, é importante que você conheça o Novo Testamento.
O Velho Testamento ele tem sombras daquilo que o Novo Testamento retrata através de Jesus e dos seus ensinos. Mas o tema das Escrituras é Cristo. O tema das Escrituras é Jesus. Ele está presente em todos os livros, em toda a história. No Velho Testamento, o seu nome, Jesus, não aparece, mas as referências a respeito dele estão presentes ali, os seus ensinos, as promessas a respeito da sua vinda, as profecias a respeito do que ele faria. Outra coisa importante é destacar o objetivo. Afinal das contas, para que é que serve a palavra de Deus? Qual é o objetivo de eu ter uma Bíblia, de eu carregar esse livro, de eu ler esse livro, de eu estudar? A palavra de Deus nos apresenta Deus. A palavra de Deus nos apresenta a vontade de Deus. Essa é a principal revelação da vontade de Deus. Eu sei que você tem ouvido falar a respeito de Deus de várias formas. Pregações, ensinos, vídeos, músicas, etc. Mas tudo, absolutamente tudo que você ouvir a respeito de Deus precisa ser checado, comparado com as Escrituras. A palavra de Deus é essa revelação poderosa de Deus. A palavra de Deus tem poder em si mesma. A palavra de Deus, ela nos lê. Isso é impressionante. Nós lemos a Bíblia, mas a palavra de Deus nos lê. As Escrituras falam que ela tem o poder de Deus para revelar o nosso coração, para discernir a nossa alma. É como se ela estivesse nos lendo e apresentando as verdades do nosso coração, confrontando o mal do nosso coração, respondendo as questões e as dúvidas do nosso coração e nos trazendo para mais perto de Deus. É impossível você ler a palavra de Deus e continuar do mesmo jeito. Existe uma transformação que a palavra de Deus nos traz, porque ela tem poder, ela é poder de Deus. O Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A palavra de Deus tem autoridade. Tamanha autoridade que no final, no julgamento de todas as coisas, e é isso que as Escrituras nos apresentam, que um dia tudo vai ser julgado, tudo vai ser apresentado diante de Deus, a palavra de Deus vai ser a base para esse julgamento. Por último, qual é a nossa atitude em relação à palavra de Deus? Nós temos que desejar. Assim como a criança deseja o leite, nós precisamos desejar esse alimento. O Espírito Santo, ele causa esse desejo. Nós precisamos amar a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus. Assim como nós prezamos por tudo aquilo que alguém importante diz para nós, nós temos que amar tudo aquilo que Deus diz para nós. Para isso nós precisamos conhecer. Você precisa ler, você precisa estudar, você precisa meditar, você precisa refletir, precisamos crer. É óbvio que se você apenas conhecer tudo que está escrito ali, não vai fazer diferença nenhuma na sua vida. Você precisa crer de todo o coração e você precisa praticar. Bom, essa é aquela hora que nós temos que fazer alguma coisa. E eu queria encorajar você a ler a palavra de Deus. Talvez você não saiba por onde começar, eu queria dar uma sugestão para você. Começa pelos evangelhos e começa pelo evangelho de João. Em seguida, eu leria o livro de Efésios. Bom, você deve ter alguém junto com você te acompanhando, um pastor, um discipulador. Eu tenho certeza que ele vai te ajudar nesse caminho.